Olá, me chamo Rebeca Adrícia. O artigo Análise da turbidez da água na estação de tratamento em uma cidade do sertão central do Ceará possui 5 autores: Tiago Silva Paiva, Maria Alane, Rebeca Adrícia, Cauã Diego e Caio Augusto Nunes Marques, todos do IFCE Campus Quixadá. A água é indispensável ao bem-estar humano. É por isso que existe uma constante necessidade que ela seja potável. E para que isso aconteça, é necessário passar por um tratamento. Tratamento este que acontece na estação de tratamento de água, a ETA. Para que os parâmetros estejam de forma correta, eles devem seguir os requisitos estabelecidos no anexo 20 da portaria de número 888, emitida pelo Ministério da Saúde. Para manter a qualidade da água, é necessário que o processo ele seja controlado. E é nisso que o controle estatístico de processo, o CEP, pode ajudar, tanto a reduzir a variabilidade do processo, quanto a possibilitar a medição da capacidade desse processo. O objetivo desse artigo é analisar a capacidade e também a estabilidade do processo de tratamento de água na ETA de Quixadá, com foco no parâmetro da turbidez. Dentro das ferramentas do CEP está o gráfico de controle, que de forma geral possui uma linha média das medições e entre essa linha média os dois limites, superior e inferior de controle. Quando todas as medições plotadas estão dentro desses limites, significa que o processo está sob controle. Outro fato importante é que o processo de tratamento de água, a água em si, ela é um produto inseparável, o processo é contínuo. Dessa forma, o tamanho da amostra é igual a 1. Então, indica-se o gráfico da medida individual, da média e também da amplitude móvel, que tem seus limites calculados por meio de formulações. Outro ponto importante a ser observado é que, para esses gráficos, os dados devem ser independentes e distribuídos, normalmente. Um problema, já que a água tem essa característica de continuidade e certamente violará isso. O teste piloto desse estudo de caso foi feito com os dados da ETA de uma cidade próxima, Senado Pompeu, com os dados de janeiro a junho de 2021. Depois, os dados foram inseridos no Minitab para verificação da normalidade, a primeira premissa, e depois foram transformados por meio de Box-Cox ou Johnson. Tratada a normalidade, os dados foram agora para estimar o melhor modelo, uma vez que são autocorrelacionados, após a verificação também no Minitab, por meio dos gráficos ACF e PACF. Então, estimando o melhor modelo ARIMA com os termos PD e Q por meio da linguagem de programação Python, os dados foram novamente para o programa Minitab para a aplicação desses parâmetros ao ARIMA. Em seguida, tratada a autocorrelação, foi verificada os resíduos tanto para a autocorrelação quanto para a normalidade. Com esses dados, com os resíduos, foram feitos os gráficos de controle indicados anteriormente e, sob controle estatístico, foi analisada a capacidade desse processo. Com os dados da ETA de Quixadá, foram divididos em dois períodos também, chuvoso e seco, conforme a literatura, chuvoso de fevereiro a maio e seco de junho a setembro, isso para o ano de 2022, e foi repetido o processo do teste piloto. Chegando a resultados em relação à normalidade. Resultados com o teste de Anderson Darley para verificar a normalidade com significância de 5%, seguindo inicialmente a hipótese não nula, que não segue uma distribuição normal. Então, os dados estavam bem abaixo do p-valor de significância de 5%. Com isso, foram transformados por meio do método de Box-Cox, chegando, assim, a observar a hipótese nula de distribuição normal. Dessa forma, passa para a análise da autocorrelação. Verificar a autocorrelação por meio dos gráficos ACF e PACF no Minitab, foi feito agora a estimativa do melhor modelo, por meio do método ARIMA. Dessa forma, chegando a melhores modelos para o período chuvoso e seco. Dessa forma, verifica-se novamente a normalidade e chega-se a dados normais. Com isso, constrói-se com os resíduos as cartas de controle. Para o período chuvoso, todos os dados estavam dentro dos limites, tanto para o valor individual quanto para a amplitude móvel. Assim também aconteceu no período seco com os resíduos. Em relação à capabilidade, uma vez que os dados estavam sob controle estatístico, observando um limite de 5 unidades de turbidez, apenas o limite superior é colocado. Então, calcula-se o CPK para o chuvoso e para o seco, que nos dão valores que representam, conforme Carpinet, conforme a classificação, um processo incapaz para o chuvoso e um processo capaz para o seco, com 1,51 acima de 1,33. Dessa forma, chega-se à conclusão que o objetivo desse artigo de analisar a estabilidade e a capacidade do processo foram alcançados, uma vez que em relação à estabilidade, os dois períodos estavam estáveis, e em relação à capacidade do processo, o período chuvoso foi classificado como incapaz e o período seco como capaz.
Para pesquisas futuras, indica-se a utilização dos gráficos de controle da ação cumulativa, o zoom, e da média móvel exponencialmente ponderada, EWMA, que apresenta desempenho superior, pois observam alterações simples. Agradecemos à Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, a CAGES, pela disponibilização dos dados para a execução dessa pesquisa.